Pois bem, pessoal, vamos começar falando sobre o pronunciamento do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Alguns pontos importantes no pronunciamento do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Ele disse que Israel promoverá um ataque muito forte, sem precedentes, contra o que ele chamou de seus inimigos, diz que não haverá condescendência, clamou por um governo de união nacional e disse que o ataque que Israel promoverá trará uma realidade diferente para todo o Oriente Médio pelas próximas décadas. Uma fala muito dura do Benjamin Netanyahu, uma fala muito dura do primeiro-ministro israelense, dizendo que não é mais tempo de divisão política interna em Israel, clamando por união e dizendo que o ataque que Israel promoverá contra o que ele chamou de seus inimigos não será um ataque que adotará nenhuma postura de condescendência e que mudará a realidade do Oriente Médio por muitos anos. Uma fala muito dura. Concomitantemente, autoridades em Israel falaram e começaram a agir no sentido de restringir a entrega de água, de luz elétrica e de todos os bens de consumo essenciais. Como vocês sabem, as fronteiras por terra, mar e ar da faixa de Gaza são controladas por Israel, mesmo depois dos israelenses terem abandonado a faixa de Gaza. Os israelenses controlam as fronteiras da faixa de Gaza e determinaram, inclusive, que a partir de hoje fosse absolutamente interrompido o fornecimento, inclusive de água. Não haverá mais disponibilidade de água para a faixa de Gaza, que está sob pesados bombardeios desde o último sábado, esses bombardeios que me parece aumentam a intensidade. Se especula que nas próximas horas, provavelmente durante a madrugada de hoje, Israel tente iniciar operações terrestres contra a faixa de Gaza. É uma situação difícil, uma vez que a gente sabe que existe uma rede de túneis muito bem elaborada pelos grupos palestinos, pelo Hamas, pelo Jihad Islâmica e por outros grupos palestinos, inclusive nas áreas mais densamente povoadas. Existe uma rede, uma vasta rede de túneis, com uma grande capilaridade, onde os palestinos têm já familiaridade com a possibilidade de, ali antevendo qualquer tipo de ação israelense, inclusive a nível terrestre, oferecerem uma resistência e se contraporem de alguma forma a essa ação de Israel. Então, aguardado para as próximas horas o início, ou pelo menos a tentativa inicial de Israel de promover operações terrestres contra a faixa de Gaza. Em função eu diria, da dimensão dos bombardeios que estão sendo propostos, hoje mais cedo, um porta-voz palestino, ele teria feito uma referência à execução de prisioneiros israelenses a cada onda de ataques. E agora há pouco circulou um vídeo, que inclusive está em nosso canal do Telegram, lá com aquele spoiler oculto, na verdade, para as pessoas mais sensíveis sequer terem contato com as primeiras imagens, o que hipoteticamente seria, e digo hipoteticamente porque essas imagens carecem de uma confirmação mais, eu diria, se não oficial, mais robusta. Então, há já uma imagem de 2 israelenses cativos sendo potencialmente assassinados no que seria uma represália do Hamas ou do Jihad Islâmica, dos palestinos, eu diria de um modo geral, em razão destes ataques ou da dimensão dos ataques que se realizam contra a faixa de Gaza, que promove a demolição de prédios. Também, agora há pouco, acabei, minutos atrás, de postar uma imagem de uma equipe de socorro palestina, uma equipe de ambulâncias que teria sido alvejada pela Força Aérea de Israel. Então, realmente, a situação é muito degradante sob o ponto de vista do sofrimento às populações civis. E, como disse ontem, reitero nossa total solidariedade aos familiares dos civis, em ambos os lados, que até aqui foram vítimas desse conflito, que me parece um conflito de proporções muito grandes. Na nossa chamada, nós falamos também a respeito do fato do conflito ter chegado às fronteiras libanesas. E também quem está no Twitter, quem está no Telegram, já acompanhou durante toda a tarde as notícias das escaramuças, das trocas de tiros, de artilharia, de mísseis e de foguetes entre israelenses e membros do Hezbollah libanês.
Inclusive o Hezbollah divulgou um número de mortos, até 7 mortos, havia sido divulgado esse número, depois houve uma retificação, dizendo que seriam 3 mortos e 4 feridos em estado crítico, em função dos ataques israelenses, e em nota oficial o Hezbollah diz que fez ataques de represália contra bases israelenses, dirigidos com mísseis de precisão, segundo o Hezbollah, que também teriam causado baixas entre as fileiras israelenses. Mas o que está acontecendo na fronteira do Líbano ainda não é uma guerra aberta entre o Hezbollah e Israel. São trocas pontuais, muito calculadas, delicadamente, eu diria, calculadas, sob um fio da navalha. Por quê? Porque, na realidade, ambas as partes sabem do risco que correm em relação aos danos que seu adversário pode ocasionar. Israel sabe da dimensão do dano que o Hezbollah pode causar à infraestrutura civil e militar israelense. Da mesma forma, o Hezbollah sabe, e o próprio governo libanês, de alguma forma também em contato com o Hezbollah, sabem, ambos sabem, os grupos libaneses dirigentes sabem que Israel, em caso de um conflito total, poderia sim causar um grande dano à infraestrutura libanesa. Ainda nessa linha, hoje à tarde circularam em meios na internet também, fontes abertas, no Telegram e também no Twitter, uma informação que porta-vozes ou intermediários franceses teriam levado o recado do governo israelense, isso do ponto de vista condicional, mais uma vez, de que se o Hezbollah entrar em um conflito aberto com Israel, que o presidente sírio, Bashar al-Assad, e o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, seriam alvos legítimos para Israel. E, inclusive, colocaram estes mesmos relatos, colocaram a possibilidade de um ataque devastador contra a capital da Síria, Damasco. Também à tarde, a gente recebia relatos reiterados, sucessivos, que forças do Hezbollah na Síria, grupos ligados ao Irã na Síria, também estariam deslocando forças para as linhas de contato com Israel, em direção às colinas do Golã. Acredito que tudo isso possa, de alguma forma, ter algum tipo de repercussão, fazer algum sentido, quando nós imaginamos que há cerca de 30 ou 40 minutos atrás chegaram relatos de ataques contra deslocamentos de forças iranianas, inclusive de suprimentos de grupos ligados aos iranianos, mais especificamente as chamadas Forças de Mobilização Popular no Iraque, não é? E havia ali um comboio de caminhões que estava circulando entre a fronteira do Iraque, Caim e Abu Kamal na Síria. E esse comboio foi alvejado por aviões desconhecidos. Possivelmente aviões, e esse é um dado importantíssimo para que vocês possam refletir, dos Estados Unidos. Porque eu acompanhava aqui a questão de poucos minutos, o monitoramento aéreo que é feito de forma aberta nas redes. Naturalmente, você não tem muitos aviões que podem estar transitando com os transponders desligados. Mas um avião de monitoramento dos Estados Unidos está, neste momento em que nós conversamos, segue neste momento em que conversamos, sobre os céus do Iraque. Então, a sugestão é que esse ataque contra um comboio, muito provavelmente com suprimentos a nível logístico, inclusive armamentos, que estava transitando do Irã em direção ao Iraque e potencialmente aí chegando à fronteira síria, foi alvejado, e o mais provável é que o ataque tenha sido levado a cabo pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos que estão levando porta-aviões para o Mediterrâneo para sustentar Israel. Em relação à questão da sustentação, gente, se vocês acham pouco, agora há pouco também surgiu uma nota conjunta que está assinada por alemães, por italianos, pelos Estados Unidos, por alguns outros aliados europeus, dando suporte a Israel, dizendo que há um apoio incondicional ao direito, que eles chamam de direito legítimo de defesa de Israel em função dos ataques que já ocasionaram, segundo números oficiais, mais de 1.000 mortos e 2.700 feridos em Israel. Isso a partir de sábado. Os números na faixa de Gaza sobem muito rapidamente, famílias inteiras dizimadas também por bombardeios israelenses, famílias inteiras vivendo um drama muito grande. Tem uma outra imagem que eu julgo terrível.
também está fechada ali com aquele spoiler preventivo que mostra um pai abraçando uma criança já morta, muito provavelmente uma garota, abraçando uma criança já morta e falando em resistência. Em árabe, ele fala em resistência aos ataques que Israel, ou aos ataques retaliatórios que Israel está nesse momento fechando contra a faixa de Gaza.